Facebook também é fácil. Ok? Vamos lá então começar. Então, muito boa noite a todos aqueles que nos seguem. Isto é o Think Tank Scouting, é uma organização da Associação Nacional de Scouts de Futebol. Vamos para o quarto episódio. No primeiro tivemos Nuno Félix connosco, no segundo o Igor Alves e no último tivemos quem? No último? Agora deu-me uma branca de quem esteve cá no último. O Daniel, O Daniel Matos, e hoje temos um convidado especial e também uma vertente do scouting especial. Temos o António Cachada, o Mistério António Cachada, que é o treinador principal do Boa Vista Futebol Clube feminino, e que também tem uma ligação à parte do scouting e, portanto, também será algo que nós queremos integrar e desenvolver e dar a conhecer a parte do scouting feminino e entre outras, e, portanto, agradecer em nome da Associação a presença do António Cachada. Muito obrigado, António, por estares connosco. Sei que andas sempre também a correr, treinos, trabalho e outras coisas, e portanto é bastante difícil. E esperemos hoje conseguir, esperemos não, tenho a certeza que vais conseguir passar uma mensagem brutal. E eu, da minha parte, começo por dizer desde já que para mim também vai ser uma sessão de aprendizagem, porque não tenho qualquer ligação à parte do futebol feminino, e para mim também irá ser um mundo em descoberta, como é óbvio, e portanto, além de estar a moderar, vou ser digamos, um espectador atento e tirar algumas notas, porque de facto temos que fazer este caminho e dar as mesmas oportunidades. Não é igualdade, é equidade neste sistema que temos. E portanto agradecer-te por estares aqui hoje. Eh, Eu deixo-te desde já uma primeira pergunta: como é que o António surge no futebol? Como é que tu chegas ao futebol propriamente dito? antes de mais, boa noite e agradecer a ti o convite, Néné, e também à Associação Nacional de Scouts de Futebol. Tenho acompanhado as iniciativas, dentro do pouco tempo também que vamos tendo disponível, mas são sempre momentos de aprendizagem. E para mim estar aqui hoje também é muito positivo e é um momento também de partilhar, mas também de aprender. Em relação ao meu percurso, eu ainda sou bastante novo e, portanto, o meu percurso ainda é relativamente curto, mas eu fui fazendo o meu percurso académico noutra área, eu sou de bioengenharia e de engenharia biomédica, mas fui também tendo um percurso paralelo com o desporto, pratiquei desporto a vida toda e depois ingressei no futebol. Costumo dizer, e não sei se ele está a ver, mas devo isso também muito ao meu pai, que é um exemplo grande nessa área, na área do desporto, e que me criou muito o bichinho de querer ser treinador, de querer explorar também a parte do futebol. E o sonho de ser treinador foi sempre um sonho que tive desde pequenino. Depois fui ganhando também algum contacto com o scouting, conhecemos-nos nessa ocasião e também te devo muito daquilo que aprendi na fase inicial e ao longo dos anos. E comecei na altura no Padroense, também tive alguns anos no portal de scouting, também partilhámos esse espaço. Ingressei, depois de estar no Padroense no futebol masculino, ingressei no futebol feminino do Boa Vista. Desde aí tive funções na área do scouting, no treino, também na parte da análise de jogo, quer da própria equipa, quer do adversário, e nesta altura estou como treinador da equipa sénior. Neste momento estamos na terceira divisão, no Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Futebol Feminino, e tem sido um percurso desafiante. Temos vindo a tentar reestruturar o clube também numa fase que não é fácil, e estamos a fazer o nosso caminho. Em termos pessoais, tem sido pronto, um percurso de crescimento, de muita aprendizagem, e sinto que ainda tenho muito para aprender, muito para crescer. Isso é, no fundo, o mais importante, e portanto também estamos aqui para isso hoje. Ok. Para já dizer-te que és filho de um amigo meu também, uma pessoa com quem eu tenho elevada estima, obviamente, e que espero também um destes dias possa vir aqui ao Think Tank Scouting falar sobre a ética desportiva,
mais propriamente no scouting, porque também é uma área que abrange e, portanto, será um prazer ter aqui o Zé Mário. Eh, eu tenho alguma dificuldade em pôr algumas questões, mas tenho que pôr algumas, como é óbvio. Como é que Força, eu se, também no que conseguir orientar também ajudo, né? exato. Como é que se estrutura um departamento de scouting no futebol feminino? É englobado, sabendo eu pronto, que estás no Boa Vista, todos nós sabemos que estás no Boa Vista, um clube que atravessa um momento bastante difícil, mas com certeza vai ultrapassar com os Panteras que têm sempre bem vivos e a apoiar o clube. Como é que se estrutura isto do departamento de scouting no Depende um feminino? bocadinho do contexto. A maioria dos contextos, e pronto, o que eu conheço melhor também vai um bocadinho nesse sentido, não tendo muitos recursos, dependemos muito da contribuição dos treinadores, da participação deles no processo de observação, nas indicações que vão dando. E é tentar construir um processo, no fundo, que permita que essa informação flua de forma a conseguirmos identificar, neste caso, os jogadoras que vão de encontro ao nosso perfil. Foi um desafio também importante construir o perfil, perceber o que é que o clube pretendia e a partir daí tentar rentabilizar os recursos. Não é muito fácil porque nós sabemos também que os treinadores vão muitas vezes rodando e, portanto, isso causa dificuldades, mas não havendo muitos recursos, é uma das soluções que acaba por ser muito utilizada. Outra solução que eu diria que pode ser utilizada, nem sempre, depende um bocadinho também dos clubes onde se está, é recorrer a pessoas que estejam a começar e que queiram demonstrar valor e, portanto, ou fazer-se uma formação e dar-se a oportunidade para as pessoas estagiarem na área, mas também diria que o facto de a profissão ainda estar um bocadinho numa fase embrionária, não é, do Uhum. seu conhecimento, traz alguns entraves também a esse tipo de processos. Por exemplo, se houvesse uma carreira, e acredito que com o trabalho da associação que isso irá acontecer um dia, havendo uma carreira mais estruturada, por exemplo, isso em termos de estágios, etc., para facilitar o próprio acesso aos clubes com menos condições. Isto é um bocadinho aplicável ao masculino, mas ao feminino diria que muitos dos clubes têm este problema. E, portanto, poderia também ser uma solução, mas por exemplo, no nosso contexto, foi uma solução que recorremos várias vezes e que nos permitiu ultrapassar algumas dificuldades ao nível dos recursos humanos, porque sabemos que acabam por muitas vezes ser escassos para cobrir tantos jogos. Exato. Quer dizer que, daquilo que eu percebi, de uma maneira geral, no scouting feminino não existe propriamente ainda departamentos, pode Diria haver. que nos clubes principais, na Liga BPI, isso haverá com certeza. Agora, e em alguns clubes, provavelmente da segunda divisão, nesta altura acredito que o Porto, que tem um projeto muito sustentado e clubes com esse Sim, tipo de recursos, que consigam já fazer uma estruturação diferente. Em clubes com menos recursos, do que eu vou vendo, acho que há mais essa necessidade de. Não há propriamente um departamento muito estruturado, há o que muitas vezes deriva do processo de certificação, não é? De haver uma pessoa que sim, está responsável pelo departamento e depois o trabalho acabar por ser delegado pelos diferentes treinadores que vão conhecendo os diferentes escalões onde participam. Mas diria que isso acaba por ser muitas vezes insuficiente para aquilo que são as necessidades, e portanto espero que nos próximos anos que seja possível dar passos para, vou pôr o termo, profissionalizar também exato. um bocadinho as estruturas e os próprios e construir os departamentos com mais sustentação. Porque deduzo que haverá aqui um nicho de mercado na parte feminina que os scouts poderão usufruir, ter esse caminho, poder fazer esse caminho e poder estar e contribuir. Portanto, é algo que é um mercado que ainda está bastante em aberto e, portanto, as pessoas se pensam só que é scouting masculino, afinal, o scouting feminino pode ser uma oportunidade para as pessoas desenvolver um excelente trabalho. Sim, eu Eh, diria que sim, e interrompendo-te aqui só para não, fazer não, um não, ponto. força. O futebol feminino está em crescimento e isso tem sido observado nos últimos anos e, portanto, diria para as pessoas, principalmente que estão a começar e que querem começar na área, que podem ter oportunidades boas de se começar a destacar,
E depois o futebol feminino tem uma coisa que pode ser boa, pode ser má, mas que eu vou sentindo que é um meio um bocadinho restrito e um bocadinho pequeno, em termos de ligações e, portanto, às vezes pode ser relativamente simples, demonstrando valor e demonstrando trabalho, conseguir subir e, portanto, as pessoas, diria que no treino isso já acontece. Há muitos treinadores que estão no futebol masculino e acabam por ir para o feminino à procura de oportunidades, seja por causa dos cursos UEFA, seja por encontrarem um espaço onde sentem que podem demonstrar o seu valor, e acho que no scouting podemos construir esse caminho a médio prazo, diria que nos próximos 5 10 anos podemos ver cada vez mais pessoas a entrar no scouting feminino e a trazerem valor, a trazerem novas ideias, a trazerem inovação e que permita não só aproximar daquilo que é a estruturação que há já mais no futebol masculino, mas também permitir a clubes com recursos mais escassos, evoluírem e terem soluções otimizadas para a sua realidade. Eh, Agora fiquei aqui com uma curiosidade. Força. Não é propriamente, digamos, a tua área, que é a área do treino e do scouting, mas tens com certeza conhecimento disso. Como é que lidas com. Porque a ideia com que eu tenho é que os orçamentos do masculino são muito superiores, ao Sim. feminino. Como é que tu consegues garantir, essa eficiência depois para gerir e identificar talento, jogadoras? É difícil, eu acho que e eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos anos, acho que vem muito de uma simplificação dos processos, tentar que a informação flua da forma mais, simples, sem se perder a qualidade naquilo que é a informação. Nós sabemos, ok, queremos uma jogadora com característica X do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, para aquele grau de desenvolvimento, seja na formação, seja depois no patamar sénior, mas tentar que essa informação flua da forma mais eficaz possível, dado que não temos tantos recursos para cobrir, se calhar, tanta quantidade de jogos, para estar com tantos recursos humanos alocados em várias competições. Depois há outra questão que é a própria disparidade entre as competições ao nível da formação, e vou dar o exemplo da Associação do Porto, que é o que conheço melhor. Eh, o sub-15, sub-17 ainda são futebol de 9, sub-13 é futebol de 7 e nos campeonatos séniores agora temos a quarta divisão, temos a terceira, temos a segunda e temos a primeira, e portanto muitas vezes os saltos são difíceis de medir também nesse aspecto. Mesmo, por exemplo, o sub-19, que temos o Campeonato Nacional de Segunda Divisão e de Primeira Divisão, há muitas jogadoras que chegam à Segunda Divisão Nacional e que ou não jogaram futebol de 11 porque vêm de campeonatos de futebol de 9, outras vêm Uhum. de jogar com os rapazes nos campeonatos chamados mistos, os comumente conhecidos como masculinos até aos sub-17. E portanto, esta diversidade, não é, de contextos, muitas vezes é difícil de cobrir. E depois de fazer a própria transposição, não é, para aquilo que é o nosso contexto. E portanto, diria que vem muito da simplificação do processo sem perder qualidade. Portanto, da relação entre as duas vertentes, dado que não temos tantos meios como muitos clubes têm, comparando o masculino e o feminino. Menino. Há alguns clubes que são exceções, mas 90% diria eu ou mais, têm muito mais orçamento para o masculino do que para o feminino, e portanto é uma condição com a qual se tem que jogar. Exato, exato. Aqui, estamos a falar de mulheres, estamos a falar de pessoas, mas estamos, neste caso de mulheres especificamente, e fala-se muito em igualdade, isto e aquilo, mas de facto nós não somos iguais. Somos todos diferentes, como é óbvio. E até estruturalmente a mulher não é igual. Quimicamente também não é igual, digamos assim. E hormonalmente também não será igual, acho eu. Certo, Acho não, tenho a certeza. certo, certo. Até a forma de pensar da mulher é diferente da do homem. Será que a gente tem, da parte do futebol masculino,
digamos que podemos levar algumas coisas para o futebol feminino, sem ser, não estou a falar de copiar e colar, mas levar alguma aprendizagem do masculino para o feminino, ou não, não tem nada a ver, tem que ser uma coisa totalmente diferente. Eh, Como é que isso se passa exatamente? É assim, eu o que senti quando passei do futebol masculino para o futebol feminino, e não me desconectei naturalmente do masculino, mas em termos de treino e depois do trabalho de clube, houve essa transição, não é? Quando passei do Padroense para o Boa Vista. E o que eu senti foi que tive que ter ali um tempo de aprendizagem em relação ao próprio jogo, porque o jogo é naturalmente diferente pelas questões que falaste, do ponto de vista fisiológico e hormonal, do ponto de vista físico, e portanto há do ponto de vista até técnico-tático, porque há, por exemplo, muitas jogadoras que começam a jogar aos 14, 15, até mais tarde, e portanto há diferenças naturalmente no jogo que é praticado pelos rapazes e no jogo que é praticado pelas raparigas ou pelas mulheres, dependendo depois da Pois, idade. E portanto eu acho que há um tempo de adaptação, que as pessoas têm que procurar conhecer bem o contexto, mas isso também acontece estando no próprio futebol masculino, não é? Um certo. clube é diferente de outro, uma competição é diferente de outra, um país é diferente de outro. E portanto não me parece inviável haver a comunicação e acho que até é positivo haver a comunicação seja entre futebol feminino para o masculino e masculino para o feminino, no sentido em que se traz sempre novas ideias e, portanto, isso enriquece, diria eu, cada um dos lados. Estando o futebol masculino nesta fase, naturalmente, por aquilo que é a história, por aquilo que é também os investimentos que há mais evoluído, não é, que o futebol feminino, eu acho que há muitas pessoas do próprio futebol masculino que podem acrescentar. hum, Participando no futebol feminino e que podem demonstrar valor, nas competições femininas, sem dúvida. Ok. Aqui eu só tenho algumas questões, porque tu, se quiseres levar a conversa por outro lado, eu até agradeço, mas Força, força. há algumas coisas que eu tenho curiosidade de tentar perceber. Portanto, aquela parte dos critérios de avaliação ajustados ao contexto feminino, obviamente. Digamos, que tipo de critérios, que tipo de métricas, se quiseres, realmente importam no scouting feminino e como é que consegues evitar o enviesamento, digamos assim, vindos do masculino, uma vez que o contexto é diferente, a realidade é diferente. O que é de facto importante neste processo para ti? Eu acho que, em primeiro lugar, e volto um bocadinho atrás, nós temos que compreender aquilo que é o futebol feminino. As diferenças do ponto de vista físico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista fisiológico, a questão que estávamos a falar do ponto de vista técnico-tático, Uhum. o próprio percurso formativo delas, e tentar, compreendendo esse contexto, a partir daí, analisar, dependendo daquilo que é o nosso próprio contexto também de clube. Eu vou dar um exemplo muito prático que se calhar pode ajudar as pessoas que não conhecem tão bem a realidade a compreender. Eu conheço e já treinei várias jogadoras que começaram a formação aos 14, 15 anos. O ano passado treinei uma outra jogadora que, por exemplo, começaram a jogar aos 20, 20 e poucos anos. E isso é diferente de nós termos, no caso dos rapazes, isto é muito comum, eles começarem aos 6 anos, aos 7 Pois. anos a jogarem futebol, não é? Porque chegam aos 20 anos, e já levam 12, 13, 14 anos de futebol. E estes casos, por exemplo, começam a jogar aos 14, 15 anos. Nós, se formos avaliar uma jogadora, sem conhecer quantas épocas de formação tem, por exemplo, se calhar vamos observar uma jogadora que tem uma determinada lacuna técnica e, se não conhecermos a realidade, vamos logo descartar. E, portanto, o meu conselho é sempre, primeiro, compreender a realidade, depois tentar compreender também o percurso daquilo que é a jogadora, porque há jogadoras com percursos muito, muito distintos. E isso influencia daquilo que eu vou vendo também em termos de experiência, a própria curva de aprendizagem delas. Por exemplo, há jogadoras que começam a formação aos 15, 16 anos, e que têm muitas lacunas do ponto de vista técnico, do ponto de vista até tático, mas que passado 2 anos têm um crescimento muito grande porque têm uma vontade grande de aprender, porque se dedicam, porque têm uma curva também de aprendizagem grande
e esta situação não é tão comum no futebol masculino. E portanto é apenas um exemplo daquilo que pode ser uma coisa que nós temos que adaptar um bocadinho quando vamos para um contexto feminino. Eu acredito que nos próximos anos esta situação vá reduzir, porque cada vez mais vemos as raparigas a começar a jogar mais cedo, a jogarem ou com os rapazes, ou em equipas femininas, já há escalões de sub-9, de equipas exclusivamente femininas, e portanto eu acho que esta situação vai tender a diluir. Mas é um ponto que eu acho importante, nós termos atenção. Se calhar temos um perfil técnico bem definido, mas na prática nós vamos observar, vemos que a jogadora tem uma determinada lacuna e tentar perceber porque é que ela tem aquela lacuna. Se é uma coisa que vem de há muitos anos e que não é resolvível em treino, ou se é uma jogadora que tem aquela lacuna porque tem pouco tempo de futebol. E portanto, isso é um ponto que eu acho importante, e que é uma diferença significativa ao que se Sim. costuma encontrar nos rapazes, principalmente na formação. Pois, porque vêm de contextos diferentes, às vezes pouco estruturados, ou amadores, ou começam mais tarde, começam mais tarde, algumas, portanto não há, digamos que há um processo que vai se desenvolver ao longo dos anos, até porque elas são muito mais do que nós homens e, portanto, a parte do crescimento do futebol feminino, com certeza que de ano para ano irá crescer muito mais que o futebol masculino, como é óbvio. Sim, Uh, eu acho que a curva de crescimento tem sido interessante. A reestruturação dos quadros competitivos também acho que tem sido importante. Há algumas coisas que acho que a Federação ainda precisa de ajustar, mas em termos de competitividade, o campeonato da terceira divisão cresceu, o campeonato da segunda divisão também cresceu, isso é importante. Hum, os próprios campeonatos de formação estão a construir o seu caminho. Há uns anos, um campeonato sub-15, quando apareceu, era de futebol de 7, agora já é de futebol de 9, altas uhum, associações, onde já é de futebol de 11. E, portanto, tudo isto são passos que permitem não só às jogadoras crescerem, mas ao próprio contexto também crescer. E depois, o aparecimento também de clubes a valorizarem o futebol feminino, acho que é muito importante. Há projetos muito interessantes que permitem a que jogadoras comecem a jogar mais cedo, a que dão boas condições de formação às jogadoras, e isso acho que vai permitir não só aumentar o número de praticantes, mas também permitir que elas tenham melhores condições formativas do que tinham se calhar há uns anos, e isso lhes permita também chegar a um patamar sénior depois mais preparadas. exato, exato. Uh, Aqui na parte do scouting, digamos, e tu já fizeste parte, fazes parte também um pouco desse trabalho. Que papel é que tem esta análise, por exemplo, a análise de vídeo, digamos, no teu trabalho diário? Se de facto as pessoas aderem, analistas aderem ao projeto, ou se tens alguma dificuldade nessa área? É como nos homens, é diferente? Eu sinto que é um bocadinho difícil arranjar recursos humanos para trabalhar na área, mas também pode ter a ver um bocadinho com os contextos, não é? Por exemplo, Uhum, as pessoas para trabalharem numa Liga BPI certamente que terão mais abertura, não é? Porque estão numa primeira liga e se calhar em vez de estarem num campeonato masculino onde não têm tanto protagonismo, ali estão num patamar mais elevado, não é? Do futebol feminino, a jogar a Taça de Portugal, claro, a jogar a Primeira Liga. Num contexto com menos recursos, acabamos por ter que nos desmultiplicar um bocadinho. Isso acontece-me a mim também, já fiz um bocadinho de tudo, costumo dizer isso e, por exemplo, já trabalhei a parte de análise de jogo, de análise da própria equipa, do adversário e, portanto, isso acaba por ser importante. Do lado delas, eu sinto que elas valorizam esse tipo de trabalho, de vídeo, por exemplo, quando se vai mostrar um adversário ou se vai mostrar cortes com coisas que se pode melhorar. Noto que há vontade de aprender no lado das jogadoras, por norma, e portanto isso é um aspecto importante. E acho que as pessoas tendo condições para o fazer, é um trabalho que tem rentabilidade e que é importante também para não só depois para o treinador conseguir, em conjunto com a sua equipa técnica, preparar os jogos, isso é muito importante, mas também para o próprio crescimento delas, tendo também em conta aquela questão que falávamos atrás dos percursos formativos,
é bastante importante haver esse tipo de trabalho. E aí depois depende um bocadinho dos clubes. Há clubes que têm mais recursos para filmar, há outros que têm menos, mas com mais ou menos dificuldades, isso acaba por se conseguir ter acesso a uma pessoa que filme, ou com um telemóvel e um tripé é fácil filmar os jogos hoje em dia. E portanto acaba por ser um trabalho importante. Eu também sempre que tenho disponibilidade do vídeo, procuro ver, seja para a análise individual, não é? Para a parte do scouting mais de recrutamento, seja para a parte de análise de jogo da própria equipa ou do adversário. Isso acho que é um recurso muito importante, e que todas as pessoas devem aproveitar, sem dúvida. Quando a gente está aqui, e estamos só a falar em Portugal, a ver, digamos, um mercado de jogadoras, neste caso, mais promissoras, existe alguma área ou áreas que privilegias mais? Sei lá, imagina Braga, Porto, Aveiro, ou Lisboa, não interessa. Onde é que se situa, onde é que, digamos, numa realidade, não estou a falar propriamente do Boa Vista, não quero entrar Sim. propriamente dentro do próprio Boa Vista, mas numa Liga 3, quais são, digamos, as áreas geográficas que vocês procuram mais para o vosso contexto? O mais normal é procurar dentro daquilo que é a região do clube, porque é difícil os clubes terem condições para ir buscar jogadoras muito longe, por causa dos custos de deslocação, da própria estadia, às vezes garantir a estadia. Há alguns casos em que, havendo mudança por causa da universidade, há Sim, alguns sim. casos em que, eh, por exemplo, uma jogadora de Lisboa até vem para o Porto estudar e aí pode acontecer este transfer maior. Mas por norma diria que, e do que conheço no patamar de terceira divisão nesta altura, é difícil. Os clubes começam a ter mais recursos e, portanto, acredito que nos próximos anos possam alargar, e há alguns que já fazem isso, que já conseguem alargar um bocadinho a sua capacidade em termos do recrutamento. Os clubes com menos recursos acabam por se focar naturalmente na região, não é? Eu. E na área onde se situam. Depois há uma questão também que é importante, isto no futebol feminino ainda se verifica muito, que há regiões que têm menos clubes, não é? Ou que às vezes nem têm um ou dois clubes, e isso permite a esses clubes, por exemplo, serem muito fortes, não é? Nessa zona, porque têm mais concentração de talento, mas também quando perdem, acabam por ter depois dificuldades depois em reestruturar. Mas diria que para uma terceira divisão, mais difícil ir buscar muito longe do raio de ação, não é? Por exemplo, um clube da zona do Porto, se calhar consegue ir a Aveiro ou a Braga, mas muito mais que isso é difícil, porque os custos começam a ser bastante Claro. elevados. Mas se calhar um clube da segunda liga, e isto já se vê de forma significativa, até jogadoras estrangeiras já conseguem ir buscar, e portanto está a haver uma aceleração muito rápida daquilo que é o próprio contexto, e portanto diria que a tendência é para esse raio geográfico, por assim dizer, essa área geográfica, aumentar com o passar dos anos. Hum, Neste tipo de situações, até das áreas geográficas, agora lembrei-me de uma coisa que tem a ver com o mercado e com carreira, mais propriamente. Não, não te vou perguntar quanto é que ganhas, obviamente, mas, mas Também notas não sei que. se poderia divulgar. Exato. Mas, mas existe grandes diferenças ou não do futebol masculino para o futebol feminino. Imagina, neste momento, imagina não, és treinador da equipa principal de Boa Vista. Olhando para os salários do treinador principal do Boa Vista de Homens ou numa outra liga, outro clube, de uma maneira geral, achas que os salários são equivalentes, não são equivalentes, ou há aí uma disparidade? Eu diria que depende um bocadinho dos clubes. Há clubes nas divisões femininas e não necessariamente na Liga BPI, porque aí já há muitos contratos Claro. profissionais, mas na segunda liga, mesmo na terceira divisão, que já têm orçamentos que permitem pagar valores bastante interessantes e que se calhar até se equiparam a alguns níveis de masculino. Agora,
se nós compararmos uma terceira liga no masculino e uma terceira liga no feminino, não tem nada a ver. Uma Liga 3 no futebol português já tem jogadores profissionais ou semiprofissionais. Na terceira divisão, não vou dizer que não há, porque não tenho a certeza, mas naturalmente que é exponencialmente Hum, menor. Isso é natural, dado as diferenças de evolução e os próprios investimentos, não é? Que também falavas no início, não é? Dos clubes. exato. Tu disseste aí uma coisa que me deixou aqui com a pulga atrás da orelha, te tenho que questionar, que é para perceber bem este fenómeno. Hum, Força, Segundo eu percebi, e acho que percebi bem, há equipas, há clubes da segunda Liga que já têm jogadoras estrangeiras. Já vamos, certo. conseguem ir buscar. Como é que tu achas que consegue-se fazer essa adaptação cultural e social ao contratar jogadoras estrangeiras, sendo que as ligas, neste caso femininas, não têm o background que tem uma liga masculina, como é óbvio? Certo, não é fácil. Depende de muito das condições que o clube dá. Agora, os casos que vejo na segunda liga, diria que nesta altura se calhar tem mais facilidade porque são clubes com mais recursos. Ahm, Quando os clubes têm menos recursos, acaba por ser um bocado mais complicado, pelo apoio, não é, que se consegue dar, pelo acompanhamento, que são coisas essenciais, não é? E não havendo esse acompanhamento, é muito fácil uma jogadora estrangeira eh, ter problemas por inadaptação ao contexto, por inadaptação ao país, por múltiplas dificuldades, não é? E, portanto, quando há esses casos, eu acho que é muito importante haver um acompanhamento, e haver a consciência do clube de perceber, ok, nós vamos buscar uma jogadora estrangeira porque até temos condições para isso e porque vai ser diferencial na nossa liga. Mas a partir desse momento também perceber que medidas é que tem que acautelar para dar condições a essas jogadoras de forma a que a sua adaptação e a sua, vou pôr neste termo, a sua qualidade de vida, o seu rendimento seja adequado, não é, àquilo que é a necessidade, porque senão vai-se estar a ir buscar uma jogadora estrangeira por ir buscar, e isso diria que não faz muito sentido, principalmente numa fase em que temos o talento também português a desenvolver-se, e que pode acrescentar valor nesses espaços. Agora vamos passar, vou pôr uma pergunta que tem mais a ver com o futuro do scouting feminino. Imagina que eu chego a um clube que não tem um departamento de scouting. Que competências é que tem que ter o diretor de scouting, na tua opinião, para trabalhar no futebol feminino? O que é importante para um diretor de scouting trabalhar no futebol feminino? É uma boa questão. Eu diria que, em termos de competências técnicas, não são muito diferentes daquilo que é o masculino, porque o scouting em si, eh, o processo, vai ter as mesmas bases. Agora, tem que haver uma adaptação ao contexto. Isso depois tem muito a ver com a construção da própria rede de contactos, que vai haver, que é diferente daquilo que é no masculino, não é? Porque as pessoas que estão envolvidas no feminino são naturalmente diferentes das que estão envolvidas no masculino. Sendo um meio que acho que ainda é um bocadinho fechado, diria que essa construção da própria rede de contactos não é tão fácil ao início, mas que com o tempo acaba por ser possível de construir. E depois é aquela questão que falei inicialmente, a adaptação àquilo que é o contexto, à sensibilidade de perceber as exigências delas do ponto de vista técnico-tático, compreender o próprio treino no futebol feminino, que tem diferenças do treino para o futebol masculino, perceber se a jogadora tem uma determinada lacuna do ponto de vista técnico-tático, por exemplo, se o processo de treino que nós temos é capaz de o resolver naquele escalão ou nos escalões à frente, ou não. E depois compreender também, ou começar a compreender a parte física, e fisiológica da jogadora, que acaba por ser diferente e que diria que tem não só impacto naquilo que é a parte da observação, mas depois também terá naturalmente impacto naquilo que é o processo de treino e de jogo, e portanto essa própria adaptação àquilo que é a especificidade da jogadora em relação ao jogador também diria que é bastante importante. Mas de competências base, diria que a base é a mesma,
Depois há a questão da especialização ao próprio contexto, que acaba por ser um bocadinho diferente e que leva o tal tempo de adaptação e de procura de conhecer o contexto e a construção da rede de contactos que é fulcral, quer no masculino, quer no feminino. Ok. O Márcio está aqui. Márcio, se depois quiser colocar alguma questão, esteja à vontade, pode entrar quando quiser, interromper, que não há problema. Eu agora vamos entrar aqui no nosso quiz, ou seja, nós temos 50 perguntas, temos vários painéis com 50 perguntas, tu escolhes um número e sai-te uma pergunta que tens que responder. São coisas muito simples, como é óbvio. Sim, eu acho que não vou repetir nenhum número porque eu não vi o primeiro episódio, mas vi os últimos É dois e igual, é indiferente, é indiferente. vou escolher o número com que jogava, que era o 24. O 24? Não Sim, acredito, não acredito. vamos ver o que é que me sai em sorte. Esta é muito fácil, não acredito. Mas eu Quem depois é? respondo a outra, Nené, Não, não há não, 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 problema. mas é importante até porque para se perceber bem quem foi a pessoa que mais te influenciou neste percurso de vida que tu tens até chegar a treinador principal da equipa do Boa Vista. Mas em termos desportivos, Em tudo. É por onde tu quiseres ir. Podes falar de desportivos, extradesportivos. isso vai Estás à ser muito. vontade. Essa pergunta é muito mais difícil do que eu esperava. Mas pronto, tenho sempre que referir os meus pais, não é? Porque são as minhas duas referências e o meu pai, conheces bem, é uma referência muito grande no desporto e, Claro. portanto, aprendi muito com ele. Tive também muito o sonho de contribuir no futebol e de viver o futebol também por ele e, portanto, tento todos os dias aprender com o exemplo dele, porque para além de ser um profissional de excelência, é uma pessoa também de excelência com valores eh, muito bons e super alinhados e portanto tenho tentado sempre seguir o percurso dele. E depois no futebol, felizmente, fui trabalhando com pessoas ehm, que me foram acrescentando. Trabalhei com vários treinadores que me permitiram crescer. Não vou estar a nomear todos para não me esquecer de nenhum, Claro. mas posso dizer que felizmente todos os treinadores com quem trabalhei mantenho uma relação excelente e ensinaram-me imenso. E depois todas as pessoas também que me foram dando oportunidades nos dois clubes onde estive, oportunidades também de estar em painéis como este e outros que fui estando. E portanto isso foi-me ajudando ao longo dos anos a crescer. E quero continuar a crescer e a continuar a encontrar pessoas que me ajudem, e que contribuam para este meu percurso. E eu, conseguindo e tento sempre fazer isso também, ajudar as pessoas a crescerem dentro daquilo que sei que tem muito mais para me oferecer a mim do que eu tenho para oferecer às outras pessoas, mas tento que o percurso também seja dos dois lados e não apenas naturalmente eu a receber. E portanto, felizmente trabalhei com treinadores excelentes, com pessoas excelentes. O meu diretor desportivo, por exemplo, atualmente é uma pessoa incrível. A minha equipa técnica, também com quem trabalho nesta altura, é uma equipa técnica excelente. E portanto, só tenho a agradecer a todas as pessoas que têm feito parte deste percurso e que me têm ajudado. Ok. Há um bocado falaste aí dos quadros competitivos, foram reformulados, estão melhores, mas deixaste no ar qualquer coisa que deu a entender que há coisas que podiam ser diferentes no futebol feminino. O que é que tu achas, na tua visão, o que é que poderia ajudar o futebol feminino a evoluir? Sim, pronto, isto é apenas a minha opinião, e pode ser mais ou menos polémico, mas é É o, naturalmente a minha é o opinião. que é. Vou só fazer um enquadramento. Os quadros competitivos estavam estruturados em primeira divisão, a Liga BPI, a segunda divisão, era onde nós estávamos o ano passado e há 2 anos, e depois a terceira divisão, que era uma divisão muito alargada, ou seja, era uma divisão que incluía todos os clubes séniores que não estavam nestas duas primeiras divisões. Neste ano houve uma reestruturação porque havia diferenças muito grandes de competitividade. Posso dar um exemplo muito simples, que é o caso do Porto, que foi o campeão da terceira divisão, que tinha um plantel de grande qualidade e que jogava contra equipas
totalmente amadoras e que a diferença era Claro. naturalmente muito grande. Isso fazia com que os resultados fossem muito desnivelados e não era positivo nem para as equipas que tinham essas vantagens muito grandes, nem para as equipas que tinham as desvantagens muito grandes. E portanto o que aconteceu foi a maioria da terceira divisão foi convertida numa quarta divisão e passou a haver a quarta, a terceira, a segunda e a primeira liga. Onde é que eu acho que há um bocadinho de lacunas ao nível dos quadros competitivos? A Liga BPI neste momento tem 10 clubes e, portanto, é um campeonato a 18 jornadas com muitas paragens e acho que isso. Percebo a ideia de querer aumentar a competitividade da Primeira Liga pelo nível dos clubes, mas acaba por ser um campeonato que depois tem muitas paragens e isso é um ponto comum com as várias competições femininas, ou seja, para dar um exemplo muito simples, a nível distrital, a Associação do Porto criou ano passado a Taça AF Porto para dar mais alguns jogos ao nível de competição oficial. Atenção. A Associação de Aveiro já tinha pelo menos há 2, 3 anos e acredito que outras associações também tenham essa taça distrital. Mas mesmo assim há muitas paragens, por exemplo, há algumas paragens para as seleções, mas depois há outras paragens que vão existindo e que param muitas vezes aquilo que é o ritmo competitivo, que é o processo competitivo das equipas. E portanto acho que isso é um ponto a melhorar, principalmente, por exemplo, na Liga BP, onde ter 10 equipas e 18 jornadas para um ano competitivo inteiro é um campeonato que acaba por ficar curto. Não sei se a solução poderia passar por um regresso a um número um bocadinho maior de equipas ou uma mudança daquilo que é a estrutura do campeonato em si, mantendo o número de equipas. Mas, por exemplo, ao nível da segunda e da terceira divisão, que são contextos que eu conheço relativamente bem, principalmente a terceira, que é onde estou inserido nesta altura, o nível de competitividade efetivamente aumentou muito. E isso foi uma mudança mesmo muito positiva. Agora, acaba por continuar a haver, mesmo com a Taça de Portugal, Taça AF Porto, a haver algumas paragens, que dificultam a manutenção daquilo que é o ritmo competitivo ao longo de toda a época. E isso acho que é um ponto a melhorar. E depois acho que isso a Federação é um caminho que vai continuar a percorrer. Acho que é importante continuar a haver investimento e sinto que o investimento está a crescer, mas acho que poderá ainda ser maior, de forma a permitir também que os clubes comecem não só a apostar mais, mas que também comecem cada vez mais a ser competitivos e que percebam que a modalidade do futebol no feminino que é interessante se apostar e que é importante se apostar, não só por um ponto de vista de sociedade, de dar oportunidades também às mulheres e às raparigas de jogarem futebol, porque há muito, e isto eu noto, há muito talento a surgir em Portugal. Mas também que os clubes olhem para o futebol feminino não como um encargo ou como um gasto que têm para ter X pontuação na certificação ou para terem X verbas de apoio, mas sim como uma modalidade em que querem investir, como outras que os clubes acabam por ter, e que permita que a modalidade também continue a crescer. Portanto, acho que esta relação entre os clubes e a federação e a própria relação com a modalidade é essencial para o crescimento continuar. Ok. Ver aqui uma parte mais técnica podes escolher a posição que quiseres, uma lateral direita, um médio box-to-box, um avançado, o que quiseres. Características para um contexto, sei que os contextos são todos diferentes, o modelo de jogo, mas de uma maneira geral, até para a gente perceber que possa haver aqui há algumas diferenças entre o masculino e o feminino. O que é importante num perfil de uma jogadora? Ok, lá está, do ponto de vista técnico-tático, é importante, diria eu, como no masculino, procurar que que a jogadora tenha o máximo de competências possíveis, principalmente do ponto de vista tático, quando estamos a falar do futebol sénior. Técnico também é importante, mas diria que o tático, é essencial. Do ponto de vista físico, há muita divergência também, e acho que dependendo, por exemplo, de uma posição de defesa central, é importante ter uma jogadora que seja alta, por exemplo, e não é muito comum no futebol português, há casos,
e há vários casos a aparecer, mas se calhar não é uma coisa tão fácil de arranjar. Um pé esquerdo, por exemplo, para um lateral esquerdo ou para uma central pelo lado esquerdo, não é muito comum também e, portanto, é um perfil que é muito privilegiado o facto da jogadora ter pé esquerdo, para aquilo que é um enquadramento no plantel. E depois eu acho que em termos comportamentais é muito importante eh, definir bem o perfil, no sentido em que os grupos no futebol feminino são diferentes e os plantéis no futebol feminino são diferentes dos plantéis no futebol masculino. A forma como elas interagem entre si são diferentes também e, portanto, é importante termos especial atenção naquilo que é este perfil que normalmente é o mais difícil de identificar, para que a conexão entre o plantel seja de verdadeira união de grupo e que não haja um fenómeno que vejo muitas vezes a acontecer e que é mais difícil de gerir, que é uma fragmentação em pequenos grupos. E portanto acho que nessa parte da construção do plantel, quanto mais nós podemos ser rigorosos naquilo que é a avaliação psicológica, da parte comportamental das jogadoras e tentarmos conhecer ao máximo, isso é essencial. Depois depende, lá está, da posição, da idade, mas atributos como a boa relação com a bola, ela já tendo, naturalmente é trabalho que vamos poupar ao treinador num contexto sénior. Claro. Uh, a parte tática também, quanto mais evoluídas elas forem taticamente, nós também encontramos muitas jogadoras em estados de maturação do ponto de vista tático muito diferentes, pela própria questão do processo formativo também que falámos. Mas diria que conciliando estas questões depois com uma mentalidade competitiva, com atributos pessoais que permitam boa relação entre os diferentes elementos do grupo, que tendo jogadoras com algum nível de qualidade é possível fazer um plantel equilibrado e com boas condições. Agora, depois em termos de perfis mais específicos, depende também muito da forma como o clube ou o treinador, isto depois Claro. como é que é definido, não é? Mas como é que se define o modelo de jogo, o que é que se pretende, e depois depende também muito, às vezes, como é vou colocar um mercado onde há menos oferta, porque no masculino há muito mais disponibilidade normalmente dos jogadores do que há no futebol feminino. eh, Às vezes o perfil tem que ser um bocadinho mais flexível, para ir de encontro também à oferta que há, por assim dizer, em termos de jogadoras. Sim, Não porque podemos, se quer calhar, dizer, ser tão restritos em determinados momentos, não abdicando daquilo que nós queremos, mas às vezes temos que ser um bocadinho mais maleáveis e também compreender, por exemplo, eu neste momento estou a treinar um patamar sénior, tenho que perceber que se calhar algumas jogadoras que eu vou receber ainda não são jogadoras feitas, mesmo algumas até que já teriam a idade teórica para ser jogadoras feitas, não o são, e que eu tenho que, ou quando as avalio ou quando as recebo, tenho que perceber, ok, esta jogadora tem estas características, eu ou o treinador que for consegue levá-las a um patamar que vai de encontro àquilo que pretendemos. Ok, se conseguimos fazer isso, esta jogadora se calhar é interessante para o nosso pois. contexto. Acho que essa questão da maleabilidade depois Sim, também sim. acaba por ser importante. Eh, digamos que eu, enquanto scout, estiver a ver o futebol feminino, que erros técnicos mais, digamos, em maior quantidade se vê nas mulheres, que tipo de erros técnicos é que, por exemplo, se vê mais no futebol feminino? Se é que Ao existem. nível ou seja, do ponto de vista técnico, ao nível do jogo, não é? Sim, É assim, depende muito, mas há casos onde em patamar sénior se vê lacunas técnicas, diria eu, básicas. Do nível do passe, da recepção orientada, mas que muitas vezes, se calhar num patamar de masculino, uma pessoa identificava e diria, ok, isto não é trabalhável, e no feminino, às vezes não é para chegar a um patamar de topo, porque já não vai ser uma jogadora de topo na execução destes gestos claro. técnicos, mas tem uma curva de aprendizagem, se calhar um bocadinho maior e que podemos pôr num patamar em que vai ser eficaz. Uhum. Agora, há muitas lacunas dependendo dos campeonatos, e dependendo do processo de formação delas, ao nível
ao nível técnico, queria eu dizer, peço desculpa. E portanto, eu acho que isso é uma coisa que vai reduzir com os anos. Cada vez mais vemos as gerações que estão a aparecer agora e as seleções jovens são um bom exemplo disso, e a própria seleção A, que vão tendo resultados cada vez mais competitivos, vão jogando cada vez de forma mais completa, de forma mais eficaz, de forma, vou colocar o termo melhor, que é um bocadinho Uhum, subjetivo, mas com mais qualidade no fio de jogo que os treinadores pretendem. E portanto, diria que isto é uma tendência também que vai reduzir com o aumento do processo formativo. Mas é uma tecla que eu insisto um bocadinho, ou seja, se temos uma jogadora que está a jogar sénior e tem 2 anos de formação ou 1 ano de formação, é natural que cometa determinados erros do ponto de vista técnico, eh, que se calhar não seriam expectáveis naquela idade. E aí nós temos que perceber, ok, em termos de perfil tático, físico, psicológico, do resto do perfil técnico, enquadra-se naquilo que nós pretendemos. Estas características que a jogadora não tem, nós podemos trabalhar para ela vir a ter, e portanto diria que é essa adaptação que temos que tentar fazer. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, há erros que se calhar no masculino me dirias que são básicos e que uhum. numa quarta divisão, numa terceira divisão, são relativamente comuns. E portanto são aspectos que se calhar uma pessoa vai ver um jogo e diz: "Ah, isto não era suposto acontecer", mas temos que tentar perceber porque é que acontece e se há solução ou se não há solução. Eh, Até porque trabalhas no contexto sénior, portanto, recebes também jogadoras mais novas vindas. No futebol feminino aparece estes fenómenos como aparece no masculino, os Kendas, os Rodrigos Moras. No feminino também aparece disto, aparece este tipo de fenómenos ou não é tão. É um contexto um bocadinho diferente, no sentido em que eu diria que como é que eu hei de colocar a questão? Se calhar numa Liga BPI vês a uma escala semelhante, mas podendo aqui estar a cometer um erro, porque é difícil comparar, mas muitas equipas séniores, por exemplo, têm jogadoras de 15, 16 anos a aparecer. E aí, normalmente são jogadoras com muito potencial, com muita capacidade, mas que surgem também porque os clubes não têm tantos recursos e, portanto, acabam por apostar mais na formação. Posso dar um exemplo que é relativamente conhecido. No ano passado, no final da nossa época, para o último jogo levámos 3 jogadoras com a idade de sub-16, e duas foram titulares e uma começou do banco e jogou. E portanto isto é um fenómeno relativamente comum. E no caso eram jogadoras com muita qualidade, muito potencial, e que tiveram aquela oportunidade, porque havia o espaço para elas terem, porque também tinham qualidade para isso. Ou seja, o futebol feminino acaba por ter um mecanismo que acelera a entrada destas jogadoras de, às vezes, de 15, 16 anos em equipas séniores, porque ou há falta de jogadoras ou as lesões ou as desistências que há fazem com que haja mais espaço para isso. Portanto, é um bocadinho diferente o fenómeno nestas divisões. Nas ligas principais, numa Liga BPI, já é um bocadinho mais estabilizado, não é? Porque Claro. é um contexto profissional e que te permite. O Benfica, se calhar, lança uma jogadora dessas, ou duas por época. Um Sporting a mesma coisa, um Braga a mesma coisa. Por exemplo, o Valadares teve a Érica, que é uma jogadora que surgiu aos 15, 16 anos na primeira equipa, que tinha estado a jogar com os rapazes e surgiu assim de forma meteórica, porque tinha muita qualidade e muito potencial, e nesta altura é titular. E portanto, estamos a falar de casos que acontecem, como acontecem no masculino, depois num patamar sénior um bocadinho mais baixo. Há esta aceleração muitas vezes, ou por necessidade, ou porque efetivamente as jogadoras que estão a surgir têm muita qualidade e, portanto, começam a bater à porta mais cedo. E é um fenómeno que não acontece, diria eu, tanto no masculino, nestas divisões, ver jogadores de 15, 16 anos a aparecer numa equipa sénior. Isto tem coisas boas,
porque estamos a promover o talento que tem espaço para lá estar, mas tem coisas más de acelerar muitas vezes o crescimento e às vezes queimarmos um bocadinho de etapas em casos que se calhar não é necessário. Ou não seria necessário do ponto de vista teórico, mas isto também vem muito daquela questão de que falávamos, que temos percursos formativos muito distintos, não é? E portanto cada caso é um caso. Ok, e até pegando aí um bocadinho dessa parte que tu falaste do potencial das jogadoras, digamos, que sinais é que precoces é que de potencial é que devem ser valorizados no scouting das jogadoras, na tua opinião? É assim, eu procuro perceber muito aquilo que é a parte da compreensão do jogo, da leitura do jogo, da tomada de decisão, são pontos que eu valorizo muito. Em termos de formação, tentar compreender naquele contexto, como é que a jogadora se diferencia nessas características, e perceber acima de tudo, porque é que se diferencia nessas características das demais. Depois do ponto de vista técnico, foi um bocadinho que eu te falei, é um bocadinho mais difícil e depende um bocadinho mais daquilo que é o percurso delas. Mas naturalmente, caso, quando uma jogadora é muito evoluída tecnicamente, tal como acontece nos rapazes, isso acaba por ser extremamente valorizado e eu também acabo por valorizar isso. E depois procuro compreender também muito a parte psicológica pela questão que te falei da parte dos grupos, mas também e dos plantéis, mas também para compreender por exemplo, se é uma jogadora de 15 a 6 anos que vai estar exposta em pouco tempo a um contexto ou de sub-19 ou séniores diretamente, que não vai direto de uma equipa de sub-15 para uma de sub-19 e depois até é chamada às séniores, perceber a estrutura mental que tem para estar preparada para um cenário desses, que é um cenário, vou usar o termo violento, não é? Em termos de adaptação, porque muitas vezes, e aqueles casos que te falei ao bocadinho, tem jogadoras muitas vezes de 15 a 16 anos a jogar contra jogadoras de 30, 35 anos, e isso, parecendo que não, causa, tem o seu impacto, não é? E, Opa. portanto, diria que ao nível da formação é importante também perceber a estrutura que elas têm do ponto de vista mental, do ponto de vista familiar, para compreender, de facto, depois quando se houver a necessidade de haver esta transposição que muitas vezes acontece, se vão estar preparadas para um cenário desses. Ok. Quando a gente está a ver um jogador, ou a avaliar um jogador, depois a gente entra numa parte mais de histórico de lesões dos jogadores, para ver se Uhum. fazer o contexto. Eh, nas mulheres, no futebol feminino, o tipo de lesões é o mesmo ou existe um outro tipo de lesões mais específico? Eh, Como é que. É assim, no futebol feminino tens uma condicionante grande, que é ao nível dos tornozelos Uhum. e dos joelhos. Há muito maior propensão para rupturas de ligamento cruzado, para entorses, e portanto isso é uma questão que convém ter atenção, quer ao nível da observação, mas depois também ao nível do treino, para a prevenção dessas lesões. Eu também conheço casos de jogadores que chegam à idade sénior e que vêm de um percurso formativo em que tiveram várias lesões e que depois aquilo, várias lesões, no caso, por exemplo, entorses, era até o exemplo que eu queria dar, tem várias entorses e depois a certa altura aquilo torna-se crónico e portanto começam a Pois. ter entorses consecutivas, e ganham essa propensão e portanto é cada vez mais importante termos em atenção isso, e isso depois são, no caso deste tipo de lesões, já começa a ser estudado do ponto de vista científico, e acredito que com o evoluir do futebol feminino, o interesse também académico vai permitir-nos ter mais competências nesta área e permitir compreender porque é que há mais lesões, porque é que as lesões surgem em determinado momento. eh, e portanto isso vai nos permitir também depois avaliar melhor e preparar também o próprio processo de treino. Mas é um fator sem dúvida importante, a questão, eu diria principalmente das entorses e das rupturas do ligamento cruzado, porque são Exato. lesões que elas têm alguma têm maior propensão do que os homens a fazer, e portanto acaba por ser importante
perceber o histórico delas em termos de lesões, mas também depois no próprio trabalho de campo, haver cuidado ao nível das cargas e depois ao nível também da própria prevenção de lesões, para evitar que elas aconteçam. Quer dizer que a gente poderia, estou assim agora, falaste aí na propensão das lesões e da falta de estudos, poderíamos ter algumas parcerias a nível médico, a nível científico, a nível universitário, para reforçar, digamos, esta qualidade que existe na parte feminina. Seria uma boa estratégia, por exemplo, desafiar universidades, a comunidade científica a entrar neste Sim, tipo de... eu acho que é e já se começa a ver, já começa a haver estudos na área, e cada vez mais têm aparecido estudos bastante interessantes sobre as lesões, sobre a própria questão da reativação ao intervalo focada no futebol feminino. Ainda há uns tempos, eh, vi um estudo específico para o Uhum. futebol feminino e, portanto, há cada vez mais a ligação das universidades, das instituições, para fazer esse tipo de investigação, e diria que, havendo mais essa ligação, é bom quer para o próprio conhecimento científico, não é, que vai evoluir com isso, Claro. havendo não é adaptação, é a especificação, não é, no estudo para aquele contexto em específico, mas o próprio futebol feminino irá beneficiar, disso, e acredito que nos próximos anos a própria federação, as universidades mais importantes do país, que vão fazer essa aposta para reforçar aquilo não só que é o conhecimento científico, que é sempre importante, mas também para permitir, eh, que os clubes, os treinadores, os agentes desportivos consigam oferecer melhores condições para evitar que as jogadoras tenham, eh, tantas lesões ou que tenham este tipo de lesões que acabam por ser mais graves, não é? Principalmente a ruptura do cruzado anterior, que é uma lesão que pode acabar com a carreira Tua ou carreira. que a pode limitar de forma significativa. Acho que temos Sim. aqui um comentário, Nené. É, boa noite, Naná. Desculpa, mas estou com um problema na cama, por isso não tenho imagem. Mas pretendo colocar uma questão ao Nuno. Não, não é ao Nuno, peço desculpa. O União de Coimbra, estava a ler outra mensagem. Sim, O União de Coimbra tem um protocolo com o FECDEF que monitoriza cerca de 20 atletas, não a nível de lesões, mas para outro tipo de avaliações. Portanto, já aqui é excelente. exato, E acho que este deve ser o caminho, ou seja, envolvermos não só aquilo que é a federação, os clubes, mas depois todo o tipo de instituições, não é? E principalmente as universidades para poder, melhorar o processo, não é? Seja ao nível da prevenção, seja ao nível do próprio treino, havendo a evolução também daquilo que é o scouting em Portugal, acho que podemos até caminhar nesse caminho, de haver estudo científico, não é, que nos permita também perceber como é que podemos adaptar o processo ou melhorar o processo para ser mais adequado ao futebol feminino. E, portanto, este exemplo que o Márcio dá é um excelente exemplo. Eu, por acaso, não conhecia, portanto, agradeço o contributo ao Márcio, mas acho que o União de Coimbra faz e mais clubes devem. Há certamente mais clubes que fazem e espero que haja mais clubes a fazer, porque é certamente muito importante. ok, vamos então aqui a uma pergunta que que agora começa a ser, digamos que as bases de dados femininas não, à partida não serão tão profundas como a do masculino. Como é que tu lidas no teu dia a dia? O scouting tem facilidade, dificuldade? Como é que é esse processo? Aqui vou ter um bocadinho mais de dificuldade para te falar sobre isso, porque não é uma realidade com a qual acabo por ter tanto acesso. Na Liga BPI há mais informação, há mais disponibilização de dados, as próprias filmagens, etc. E, Ok. portanto, acaba por haver já mais uma aproximação em contextos abaixo, e mesmo em termos de formação, acabamos por ter poucas ferramentas. Acaba por ser, em termos assim de informações desse estilo, tem-se o 00, que acaba por ter os jogos e Claro. golos e, portanto, informações muito simples, a idade, etc.
os clubes por onde foi passando. Depois a própria plataforma da federação, onde tem as inscrições, também tem a informação essas informações mais simples. Isso às vezes é importante quando nós precisamos de perceber ao nível do recrutamento se estamos perante uma jogadora que é formada localmente ou não, porque depois os próprios campeonatos têm restrições ao nível do número de jogadoras formadas localmente que se tem que incluir na ficha de jogo e, portanto, isso acaba por ser um ponto também importante às vezes ao nível da decisão. Se calhar uma jogadora que é formada localmente tem mais interesse do que uma que não é formada localmente, sendo muito semelhantes, não é? Portanto, em caso de dúvida, pode ser um fator diferenciador. Uh, mas em termos de bases de dados pura e dura, não é? Com dados mais elaborados, seja de expected goals, coisas assim do género mais amplas, eu não tenho grande contacto, porque no contexto onde eu estou não temos acesso a isso e, Não é portanto, isso, claro. não sou a melhor pessoa para explicar Claro. como é que É. isso funciona. Mas na Liga BPI, isso certamente que pelas plataformas que haverá acesso a esse tipo de Sim, sim. informação. Do iScout Do e iScout StatsComp, e sim. BinStat, essas É, informações estarão disponíveis. sim. Ao nosso nível, não há tanto esse tipo de informações. Para teres uma ideia, agora começa a haver a disponibilização dos resultados da segunda divisão de alguns jogos nas aplicações comuns, Sim, não é? sim. Nos SofaScores e não sei se no FlashScores tem, mas no SofaScore sei que tem alguns resultados da segunda divisão, mas ainda são coisas muito rudimentares. E portanto, acho que isto com o tempo também vai evoluir, porque lembro-me quando entrei no futebol feminino, o 00, por exemplo, não tinha quase informação nenhuma e agora vai tendo as coisas atualizadas. Uh, mas é um processo que ainda vai demorar alguns anos. Diria que o próximo passo é começar a ter informações mais detalhadas na segunda liga e por aí fora. Numa primeira divisão de sub-19, também não sei se já não haverá algum tipo de informação, porque já é uma divisão muito competitiva, não é? Com o Benfica, com o Sporting, com o Braga, e portanto é possível que já haja alguma informação desse tipo. No resto das divisões, acaba por não haver acesso a esse tipo de informação e, portanto, acabamos por ter que trabalhar de uma forma um bocadinho mais rudimentar. Claro. É, porque eu ia até ia perguntar se a inteligência artificial podia apoiar a descoberta de talentos, digamos, em mercados menores, menos visíveis, porque eu Eu acho que acredito desculpa interromper-te, Nené, acredito que sim, o futuro, isto não é apenas no futebol nem no scouting, o futuro vai ser marcado pela inteligência artificial e acho que cada vez mais é um bocadinho a nossa realidade, seja para o trabalho, seja para o nosso dia a dia, para fazer seja o que for, começamos a ter ferramentas de inteligência artificial. E portanto, eu acho que no futebol e já existe também, é uma inevitabilidade não só continuar a entrar, mas começar a crescer. No feminino, acredito que começará a ser mais preponderante nos patamares mais superiores, não é? E depois, com o tempo, poderá eventualmente realmente alastrar-se para as divisões seguintes, e isso será positivo, acredito eu, porque uh, às vezes as pessoas têm uma imagem um bocadinho má da inteligência artificial, mas a inteligência artificial não passa de uma ferramenta que nos permite agilizar processos e otimizar decisões, e portanto acho que tudo o que possa ser aplicado é interessante. Agora, muitas vezes, se calhar, para fazer uma solução mais personalizada, não tendo tantos meios, isso é um bocadinho a minha área, indiretamente porque sou formado em engenharia, não é? E, portanto, conheço um bocadinho mais e também acabo por ter contacto com essa área diariamente. Se calhar as pessoas no futebol não têm grandes competências para trabalhar essa área, não é? E, portanto, não tendo também tantos recursos financeiros, é mais difícil haver uma agilização desse processo. Mas acredito que é uma questão de tempo até chegar ao futebol feminino. Vai chegar um bocadinho mais tarde do que ao masculino, mas isso acho que é natural é natural. daquilo que é o grau de desenvolvimento do futebol feminino e do futebol masculino. Eh, no teu próprio contexto, ou
sem entrarmos propriamente dentro do próprio clube, obviamente, no contexto de Liga 3, Liga 2, é mesmo de Liga 2, Uhum. cria-se indicadores próprios de rendimento para a parte feminina ou adapta-se os masculinos à parte feminina? Ah, é difícil te dizer. Eu diria que cada clube terá a sua metodologia. Alguns terão, outros não terão, outros terão especificamente criados para aquilo que é o futebol feminino, outros, se calhar, pegam num exemplo de masculino e adaptam. Uh, eu procuro criar os meus indicadores e que estejam alinhados com aquilo que é o que o clube pretende, mas isso é a minha forma de ver os processos, seja ele ao nível da observação individual, seja mais ao nível coletivo, mas principalmente aqui ao nível da parte individual. E portanto, eu diria que esta é se calhar a forma que me parece mais lógica de estruturar. Nós olharmos para o contexto feminino, definirmos os indicadores e eles estarem alinhados com aquilo que é o contexto do clube, a ambição do clube, o projeto desportivo. Isto seria o mundo ideal. Agora depende depois um bocadinho de cada pessoa, de cada contexto. Não te consigo garantir que o clube A faz desta Sim, forma, o clube B faz daquela. Diria que haverá tudo e há clubes a trabalhar muito bem quer na terceira divisão e na segunda divisão, nesta altura, diria que todos os clubes trabalham extremamente bem, de forma bastante já profi- não sendo profissionais, o mais ma- aproximado possível. E, portanto, já se vê equipas técnicas extremamente competentes. E na terceira divisão também, equipas técnicas extremamente competentes e que procuram, não sendo profissionais, trabalhar da forma mais profissional possível. E, portanto, acredito que cada vez mais haja essa sensibilidade para adaptar ao contexto, até porque muitas vezes são pessoas que estão há muitos anos no futebol feminino e, portanto, conhecem bem o contexto e não estão tão presas àquilo que é o contexto masculino e às suas especificidades. claro. Aí até falaste uma coisa que me deixou aqui com a. Levanta-me outro tipo de questão, que é como é que alinhas a parte do scouting com a filosofia e identidade do clube? Há um alinhamento, ou é algo que vai surgindo, vai-se fazendo mais ou menos, ou não se faz? Eh, como é que. O objetivo é que aconteça. Exato. Portanto, os esforços são sempre nesse sentido. Agora, nem sempre é fácil garantir esta harmonia. A minha recomendação e o que eu procuro sempre, e acho que o clube também vai procurando isso, é tentar estar o mais alinhado possível, de forma a que o processo flua da melhor forma. Agora, se me perguntares se é sempre assim tão bonito como as palavras possam colocar, não é. As dificuldades do dia a dia, a disponibilidade que há em termos de oferta de jogadoras, etc., dificultam um bocadinho. Agora, acho que cada vez mais os clubes se vão diferenciar para aquilo que é o alinhamento entre aquilo que é a filosofia do clube, não é? E aquilo que procuram depois em termos de recrutamento, não é? E portanto o alinhamento entre aquilo que é o plantel e aquilo que são as ambições do clube acho que é essencial e portanto tentar que haja sinergias entre quem define os perfis e quem faz as recomendações e depois quem acaba por tomar a decisão, acho que é essencial. E falando no meu caso em específico, temos procurado fazer isso, e o objetivo é continuar a fazer. Ok. Esta pergunta já deve ter sido feita, sei lá, para aí 10 mil vezes, mas eu vou fazê-la porque estamos na parte de scouting e interessa-me tentar perceber. Ainda existe o preconceito de género, ou ainda melhor, ainda influencia nas decisões quando é para contratar? Em que sentido? Se de facto o facto de ser mulher, existe aqui. Eh, Se existe alguma diferença? Sim, É assim, eu não. No contexto que eu conheço melhor, isso não acontece porque são duas realidades distintas, ou seja, não há comunicação. Há comunicação, mas os processos acabam por ser separados. Agora, num clube em que o processo seja feito de forma centralizada entre masculino e feminino, eh, acredito que ainda poderá haver algum estigma, porque acho que isso
em termos de sociedade ainda não está totalmente ultrapassado. Mas aqui é apenas uma reflexão São pessoal, claro. não tenho grande sustentação para dizer que é assim. Agora, o que é que eu também vou sentindo? Que nos últimos anos cada vez menos há o estigma em relação ao futebol feminino. E se calhar há 5, 6, 7, 10 anos, por exemplo, vou dar um exemplo um bocadinho deslocado, mas que pode ajudar a compreender. Os pais olhavam para a filha dizia que queria jogar futebol e os pais se calhar não queriam muito. Hoje em dia, se calhar, muitos pais vão inscrever a filha para jogar futebol. E Sim. portanto, isto já é uma diferença que se começa a notar. Não é que o outro caso não aconteça, que acontece, mas acho que com o tempo, com a seleção nacional a ter participação em provas internacionais, a ter bons resultados, as seleções de formação a crescerem, a aposta dos clubes grandes no futebol feminino, do Benfica, o Sporting, o Braga, o Porto agora a entrar muito forte também no futebol feminino, ter clubes históricos também que valorizam o futebol feminino, ter alguns projetos que até só estão no futebol feminino, como é o caso do Racing Power, por exemplo, que só tem equipas feminina. Tudo isto faz com que a envolvente permita que haja esta normalização, vou colocar Exato. assim, daquilo que é o futebol feminino, e acho que isso reduz um bocadinho o estigma. Agora, seria um bocadinho ingênuo também da minha parte dizer que está resolvido. Acho que temos que continuar a lutar para que os clubes, por exemplo, olhem para o futebol feminino. Não é de forma igual, porque isso acho que não é. Como é que eu ia dizer? Não são iguais e, portanto, não devem ser olhados de forma igual, mas de forma equitativa, como tu falaste, e bem, Uhum. e, portanto, dar a oportunidade a todas as raparigas de jogar, terem boas condições, como se dá aos rapazes, por exemplo. E portanto, não é por ser rapariga que não vai ter um bom campo de treinos para treinar, que não vai ter fisioterapeuta, que não vai ter uma equipa técnica adequada, todas essas coisas. E portanto, acho que isso é o que nós temos que lutar para haver boas condições para as raparigas e para as mulheres poderem ter no futebol feminino um espaço onde possam fazer o que gostam, que é a primeira coisa que Exato. nós nos temos que lembrar, é que a maioria, como acontece nos rapazes, não são profissionais, nem vão ser, e portanto estão a fazer uma coisa puramente que gostam, ok? E portanto temos que lhes dar essa oportunidade e depois dar-lhes a oportunidade de fazer isso com valor acrescentado. Ou seja, que uma jogadora vai jogar para um clube e que evolua, que tenha oportunidades, que tenha experiências que lhe permitam não só ser melhor jogadora no futuro, mas que um dia em que deixe de jogar futebol, que tenhas boas experiências de vida, boas amizades que leva, até que possa continuar ligado ao futebol, seja no masculino, seja no feminino, e isso acho que é muito, muito importante. Ok. Digamos, não sei se serás capaz de responder a isto, mas digamos que tens conhecimento do futebol feminino e do masculino, como é óbvio, também. Eh, Há alguma referência internacional, digamos, de scouting feminino, não sei, ou nacional, alguma referência? Olha, é difícil. Essa pergunta é uma boa questão. Assim de cabeça não te consigo dizer ninguém. Eh, mas pronto, não Ok, vinha preparado para essa questão. Mas é foram, assim, há certamente muita gente competente já a trabalhar no futebol feminino. sim, E portanto acredito que há gente com muito valor e que cada vez mais vamos começar a ter referências que se destacam. Agora, se me perguntares referências como há no futebol masculino em que tu pensas nos melhores scouts do mundo ou nos melhores exato, diretores desportivos do mundo, assim de cabeça não me estou a lembrar não e lembrar. portanto Eu, não quero estar a dizer nada claro, disparatado. eu vou reformular. Então, digamos, a gente começando a preparar uma próxima geração de scouts especializados em futebol feminino, o que é essencial para esta gente? Ok, conhecer bem o contexto, começar a ver jogos de futebol feminino, porque há diferenças em relação ao futebol masculino, e quando as pessoas não conhecem, acaba por ser um bocadinho difícil depois,
a perceber, e por isso é que até vou pegar num exemplo prático. Há muitas vezes o espanto de uma equipa sénior feminina jogar com uma equipa sub-15 masculina e perder o jogo. E é uma coisa normal por causa da questão fisiológica, física, maturacional, etc. E esses jogos muitas vezes têm o objetivo de aumentar o ritmo das jogadoras, e a sua capacidade física para disputar o jogo do que propriamente o resultado positivo. E portanto, muitas vezes as pessoas olham para estes jogos e pensam isto faz com que o futebol feminino seja fraco, e não é. É uma questão de desconhecimento daquilo que é o meio A e o meio. Se calhar o meio A conhecem, mas o meio B, como não conhecem tão bem, fazem esta associação. E, portanto, primeiro o conselho que eu dava, conhecer bem o futebol feminino, tentarem se integrar no meio, e, portanto, começarem a conhecer as pessoas, começarem a ver jogos, na televisão já passam muitos jogos, tentar ver jogos ao vivo, se calhar até ver jogos de não só de séniores, mas ver os escalões de formação para começar a compreender porque é que num campeonato vou dar um exemplo, campeonato sub-17, futebol 9 daqui da Associação do Porto, porque é que há uma jogadora que tem determinadas características e outra tem características totalmente diferentes, e começar a cruzar isso com os seus percursos e a tentar entender o porquê, e a partir daí começar a estudar aquilo que é o processo de scouting em si, não é? Que acho que é essencial, quer no masculino, quer no feminino, tentar aprender com as pessoas mais credenciadas, com livros, formações, etc. Mas depois levar isso e tentar começar a refletir de como é que isto se pode enquadrar neste contexto. E, portanto, como é que os perfis vão ser neste contexto, como é que o próprio processo de observação vai ser feito neste contexto, o processo de avaliação, como é que vai ser feito, tomada de decisão, como é que a estrutura do clube se pode adaptar para ter este procedimento e estes procedimentos de forma mais eficaz possível, e a partir daí começar a crescer naquilo que é o meio do futebol feminino. Deixar só a nota que acho que é importante, e que sinto que às vezes acontece, que são meios que acabam por ser distintos, mas eu acho que é cada vez mais importante que haja comunicação entre os meios, e que haja pessoas de cada um deles a terem a possibilidade de contribuir no outro. Ou seja, muitas Uhum. vezes pessoas do futebol masculino trazem valor para o futebol feminino, e esse é um percurso que começa a ser relativamente comum. Por exemplo, foi o meu. Estive no futebol masculino e passei para o futebol feminino, mas acho que há muita gente de valor no futebol feminino, por exemplo, que pode também trazer valor ao futebol masculino. E, portanto, acho que esta partilha, esta mudança entre futebols, por assim dizer, Exato. acho que pode ser, e acho que é um passo que nós temos que dar, para fazer com que haja cada vez mais capacidade de ambos crescerem. E, por exemplo, uma coisa que seria interessante era ver mais mulheres a treinar, e acho que os cursos de treinadores têm permitido isso, mas ver se calhar algumas a terem oportunidade no masculino porque têm competência para isso. Ver mais mulheres no scouting, na direção desportiva. Temos o caso da Helena Costa, Helena, sim. que é uma excelente profissional e que acrescenta valor. Neste caso está no futebol masculino e já esteve ao mais alto nível, e continua a estar também no Estoril Praia, mas já esteve lá fora, no Watford e etc., e no Frankfurt, e portanto isto são exemplos de que este caminho, quer num lado, quer no outro, podem enriquecer aquilo que é o futebol feminino e o futebol masculino, que no fundo é futebol. E portanto acho que isso é o que nós devemos também promover, quer em espaços como este, mas naquilo que é a nossa ação diária, e é aquilo que eu procuro também promover no meu dia a dia, estando neste momento no feminino, mas eh, percebendo que há valor dos dois lados, e que cada um dos lados pode permitir ao outro crescer. Eu tenho aqui uma questão que responde, se conseguires responder, consegues, mas até Vou tem a ver. tentar. Não, não, tem até a ver um pouco com ética, que é, eu vejo muito no futebol masculino um sobrecarregamento nas pessoas mais novas, ou seja, há umas expectativas precoces perante estes jogadores. Isto passa-se igual no feminino ou não? Eh,
Infelizmente, eu, da minha experiência, diria que sim. Sim, Quer ao nível das expectativas, quer ao nível muitas vezes da forma como as pessoas vão trabalhando, e isto tem muito a ver também com a escassez que há, e portanto deposita-se muita pressão, faz-se às vezes, algumas pessoas, não é? Fazem algumas vezes coisas que se calhar não deviam fazer para chegar a determinado jogador ou determinado, neste caso, a determinada jogadora, não é? Ou colocam determinada pressão, ou criam determinados sonhos, que também acontece no masculino, como sabes, e que não, acho que não devia acontecer, e portanto acho que aí, quer a própria federação, quer cada clube, quer depois cada agente desportivo, seja ele scout, seja ele treinador, seja ele diretor de um escalão de formação ou team manager num escalão sénior, diretores desportivos, seja o que for. Acho que todos nós devemos ter a preocupação de tentar promover aquilo que são os valores éticos, quer no jogo, quer na avaliação, quer no próprio recrutamento, e fazermos com que esse seja o caminho, mais do que o oposto, que eu acho que infelizmente vai acontecendo. E tens alguns exemplos muito simples, e aqui não estou a pessoalizar ninguém, é apenas uma situação que às vezes acontece, que é, por exemplo, tens um treinador numa determinada equipa, sai dessa equipa e leva o plantel todo, ou leva metade do plantel, e isto muitas vezes faz com que um clube depois ande 2, 3 anos a tentar se reestruturar, ou o futebol feminino naquele escalão exato. acabe, se é o único escalão que o clube tem, se calhar acaba o futebol feminino, e isto é uma situação que, por exemplo, ainda acontece com alguma frequência, e que eu acho que as pessoas deviam ter algum cuidado para não acontecer. Eu percebo que as pessoas queiram ganhar, queiram ter resultados, mas não vale tudo. E portanto, aí acho que todos nós individualmente, mas depois os clubes, a federação, etc., devem insistir, eh, com formações, com regras mais apertadas, com critérios mais exigentes, para haver uma promoção daquilo que são os valores éticos e morais, que nós queremos para o futebol e para o desporto. Claro. Não é nada contra os agentes, atenção, não tenho nada contra os agentes. Acho que fazem parte do processo e muito bem. Mas existe, de facto, digamos, o mesmo nível de intermediários, de agentes no futebol feminino cá no masculino, ou é muito mais diminuto? É diferente. Eu acho que no masculino há mais quantidade, e portanto acaba por ser, se calhar, um scout ou um treinador é mais bombardeado, porque há se calhar 1.000 agentes a oferecer 10.000 Meu jogadores, Deus. e tu saberás isso muito melhor que eu. Deve ser no WhatsApp todos os dias a receber jogadores de não sei onde, ou jogador do campeonato X. Sim, Isso é uma realidade. No futebol feminino acontece menos porque há menos agentes, há menos jogadoras, e portanto acaba por ser um meio um bocadinho não, significativamente mais pequeno, mas há alguns agentes que efetivamente também têm esse tipo de comportamentos, eh, e que depois acaba por ser difícil de gerir. Há clubes que vão atrás e que fazem as equipas assim, há outros que evitam e que tentam ter o seu próprio processo. Depois isso vai da escolha de cada um. Eu acho que os agentes não são necessariamente maus. Há agentes bons e há agentes maus, é claro. como em tudo. E que aí, mas aí é para o masculino e para o feminino, aí as instituições também terão que ter cada vez mais um papel de, de formação, mas também de controlo maior, eh, que façam com que os casos errados diminuam. E portanto acho que isso é importante, mas é um bocadinho diferente no feminino, no sentido em que há menos agentes. eh, ou vou pôr de outra forma, há menos intermediários, porque há muitos intermediários que não são agentes, que não Gente, estão claro. credenciados para tal. Portanto, aqui peço desculpa pelo lapso, porque apesar de ser semântica, é importante. Mas
há efetivamente essa situação e que não sei se perdi a Parou? conexão, Nené. Não, paraste por um momento, mas podes continuar. Ok, não sei onde fiquei, mas estava a concluir o raciocínio, ou seja, que acho que no feminino eu pelo menos tenho não tenho muita exposição a esse tipo de abordagens. Acredito que haja pessoas que tenham mais exposição, principalmente quanto mais elevado for o patamar, mas que lá está, acaba por ser em menor escala, diria eu. Ok, estamos a chegar, já vamos aqui com 90 minutos de jogo. Queria-te fazer Vamos para a compensação, não é? para os minutos extra. Como é que o António se vê daqui a uns anos no futebol feminino, ou seja, no futebol feminino, que tipo de projetos, que tipo de futebol feminino teremos no futuro, que tipo de scouting feminino teremos no futuro? Se calhar abordar algum assunto que eu não possa ter colocado, porque, conforme eu comecei por dizer, para mim foi um dia de aprendizagem, porque é uma coisa que eu não dominava, não domino, e portanto estou-me a tentar esforçar um bocado. Portanto, estás à vontade para seguir dentro deste caminho. Perdi-te aqui um bocadinho, não sei se me estás a ouvir bem. Espera aí. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Estás a ouvir? Estou-te a ouvir, estou-te a ouvir. Consegues-me ouvir? Sim, estou a ouvir. Estou? Ok, Estás a... eu acho que está um bocadinho instável. Eu não sei se certo, Nené? Tá, tá ok. Está restabelecido, não está? Tá Ok. restabelecido. Eu devia ser do meu lado que eu mudei aqui a internet, e acho que agora está mais estável. Estava eu a dizer que tipo de futebol é que tu vês e tipo de scouting no No futuro futuro, não é? acontecer, que tipo de contigo, tu próprio, outros assuntos que eu não tenho abordado e que tu achas que é importante dizer às pessoas, porque de facto nós teremos mais oportunidades para falar de futebol feminino e portanto se calhar até convidar-te para moderador, para convidar outras pessoas, porque depois consegues fluir muito mais a conversa, porque é algo que eu não domino, como é óbvio. E eu, quando quiseres, Nene, eu tento disponibilidade, estarei aqui sempre com todo o gosto, porque para mim também é um momento de, não só de partilha, mas também de aprendizagem, porque a partir do momento em que me vais fazendo questões, eu também vou refletindo sobre elas, alguns temas refleti mais, outros se calhar não tinha refletido tanto e estive a refletir aqui in loco e portanto isso para mim é ótimo. E aprender com outros convidados no futebol masculino, mas também no futebol feminino é sempre importante e, portanto, no que precisares da ajuda do futebol feminino, já sabes. Concretizando o futuro do futebol feminino, é difícil de dizer o que é que vai ser o futuro em concreto, mas eu acho que há uma linha orientadora, que é, eu vejo um futebol feminino a crescer, vejo um futebol feminino que acredito que cada vez mais vai dar passos, principalmente nos patamares cimeiros, para uma crescente profissionalização, que vai dar passos também para, ao nível dos escalões de formação, ser mais competitivo, ser mais aquisitivo do ponto de vista formativo. Nas divisões séniores vai também ter essas características, ou seja, ser mais competitivo. E, portanto, acho que esse caminho se vai fazer e se vai continuar a trilhar. Acho que em termos de contexto português, a trajetória está lá. Há muitas coisas ainda a resolver, nomeadamente algumas questões em termos de organização. eh, e houve um caso, por exemplo, muito claro, que foi a questão da reintegração, da inclusão e da reintegração do Damaiense, o convite ao Famalicão para integrar a primeira divisão e depois ter sido, entre aspas, despromovido novamente, isto muito em cima da competição, e portanto acho que este tipo de situações no futuro, que aconteceu este ano, acho que vai passar a acontecer menos, porque acho que a Federação também vai conseguir
ter uma estrutura mais organizada, colocar mais investimento, e, portanto, em termos de quadros competitivos, acho que a tendência é crescer. Em termos de qualidade, fomos falando sobre isso, acho que cada vez mais as jogadoras que estão a aparecer têm muita qualidade, têm muito potencial. Temos seleções de sub-15, sub-16, sub-17 com muita qualidade. A nossa seleção de sub-19 também deu cartas nas últimas competições. A seleção A tem batido recordes atrás de recordes e, portanto, acho que também nos tem permitido crescer. E a questão de cada vez mais os clubes estarem investidos naquilo que é o futebol feminino, dos principais clubes portugueses também estarem a indicar esse caminho, faz com que eu acredite que cada vez mais o meio vai crescer. Havendo o crescimento do meio, acredito que cada vez mais profissionais, colocando aqui nos profissionais, pessoas que sejam mesmo profissionais a nível de treino, de scouting, etc., mas também as pessoas que não tendo um vínculo profissional, trabalham dessa forma e, portanto, têm um processo muito rigoroso, muita competência, muita capacidade, bons valores e, portanto, esse tipo de pessoas. Acredito que vão cada vez mais entrar naquilo que é o contexto de futebol feminino, porque vão ver um contexto atrativo, onde podem crescer, onde podem evoluir e que os pode estimular, porque efetivamente o contexto feminino também é um bocadinho diferente do masculino, ao nível do treino, também falámos ao nível do scouting, e essas características distintas podem ser mais atrativas para um determinado perfil de treinador, para um determinado perfil de scout, para um determinado perfil de diretor desportivo, de analista, etc. E, portanto, acho que cada vez mais recursos humanos com competências e capacidades diferenciadoras vão entrar, e a partir daí acredito que os processos vão evoluir. Ao nível do scouting, eu acredito que com este crescimento todo que fui falando e ele concretizando-se, que também com o crescimento ao nível masculino, que o futebol feminino irá acompanhar, que iremos cada vez mais ver departamentos a serem estruturados, porque acho que isso é essencial para aquilo que é a boa capacidade do clube de recrutar alinhado com aquilo que é a filosofia do clube, seja jogadores, seja até treinadores, e portanto acho que a evolução do próprio processo passará muito por aí, e com a entrada destas pessoas que acrescentam valor, eu acho que isso irá acontecer naturalmente. E portanto eu acredito que o futuro é risonho, pelo que tenho visto nos últimos anos, e que espaços como este também nos ajudam um bocadinho a dar esses passos para cada vez mais termos um futebol feminino mais evoluído, mais competitivo, mais capaz, com melhores jogadoras, com melhores treinadores, com melhores scouts, e estamos aqui para isso. E portanto deixar também novamente o agradecimento, Néné, por me teres convidado e por ter estado aqui presente hoje, é sempre uma honra. Eu- Nós, a Associação Nacional de Scouts de Futebol, é que temos de te agradecer pela tua disponibilidade, amabilidade e pela partilha do teu conhecimento e enriquecimento desta noite, porque faz história também na própria associação, focarmos estas partes, focarmos esta parte que é de um todo, do scouting, masculino, feminino, futsal, futebol de praia, é tudo futebol, portanto, Exatamente. agradecer-te de facto ter estado aqui. Vou-te pedir que continues por aqui em linha. Eu vou-me despedir das pessoas, como é óbvio, mas continuas para depois a gente falar um bocadinho. Agradecer a todos aqueles que nos seguem e a que nos vão seguir depois no vídeo. Eh, por terem estado connosco, a dizer que a Associação Nacional de Scouts de Futebol quer agregar tudo aquilo que é scouts e analistas na sua própria associação, portanto as pessoas podem se inscrever eh, na associação, não pagam cotas neste momento, portanto até é uma vantagem ainda. Eh, E e portanto, inscrevam-se. Eu sou inscreve, sócio e, portanto, convido todos, quer sejam do futebol feminino ou do masculino, a inscreverem-se. E desculpa inscrever. interromper, Nené, Não, não, tudo mas é bem. para deixar esta palavra: inscrevam-se, porque também só assim é que o scouting em Portugal pode crescer. É com cada vez mais pessoas na associação, e com cada vez mais pessoas a darem suporte ao trabalho da associação, que tem sido bastante bom e tem permitido quer oferecer momentos formativos, quer lutar por aquilo que é a profissão do scout,
e, portanto, deixar esta nota, inscrevam-se, apoiem, ainda por cima disseste, é gratuito, portanto, não custa mesmo nada e Nada. é lutar por uma causa que acho que não só é importante para cada um de nós, com mais ou menos ligação ao scouting, mas também para a evolução daquilo que é o futebol português. E, portanto, acho que é mesmo essencial. Obrigada pela tua mensagem também, António. E portanto, dizer-vos que também nós iremos continuar com esta iniciativa todas as semanas, abordando temas diferentes, obviamente. Temas diferentes, o tema central é o scouting, com áreas diferentes. Eh, e em dezembro, tornar a reforçar isto, teremos uma iniciativa que é o Dia Nacional de Scout, que acontecerá dia 29 de dezembro, portanto, entre a pausa de Natal e do Ano Novo. Um dia, portanto, que iremos ter online também, pessoas a debater assuntos de scouting. Não será gratuito, terá uma inscrição simbólica, ou seja, será mesmo simbólica porque o dinheiro não será para a Associação Nacional de Scouts de Futebol, será unicamente para oferecer a uma instituição de solidariedade social e aqui a Associação também ter este compromisso social com a sua comunidade, alargar, e portanto também aí, passando a redundância, é importante estarmos todos juntos para podermos contribuir para termos uma sociedade melhor, um futebol melhor, como é óbvio, um scouting melhor e todos juntos conseguiremos fazer isso. Portanto, despeço-me de todos vocês, uma muito boa noite, até uma próxima, estamos juntos, vamos juntos com isto e cá estaremos para a próxima semana. Adeus, boa noite. Obrigado, boa noite.